título, porque Jesus ele é o Filho de Deus e os anjos eles não tinham esse título. Os judeus eles ficavam avaliando ali sem querer aceitar que aquilo, porque eles tinham já os costumes deles, eles tinham Moisés, eles tinham a lei, eles tinham a profecia, e Jesus ele veio, ele cumpriu tudo isso daí. E os judeus eles ficavam ali, mas ainda havia alguns a qual o Espírito Santo havia tocado, que haviam reconhecido que Jesus era o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. E essas pessoas eles sofreram muitas perseguições, e para poder aceitar Jesus, que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E ali, durante esses tempos, essas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, passando por perseguições, alguns desfaleceram a fé, né? Faleceu a sua fé. Mas ali Jesus aqui, a palavra aqui exorta que a gente tem que estar orientando para que aquilo seja, trazendo nos tempos de hoje, as pessoas que estão na igreja, que reconheceram Jesus como o único suficiente Salvador, continuam, permaneçam firmes na fé. Porque Jesus ele há de voltar, e nós temos que estar firmes, porque o inimigo ele é sujo, o inimigo ele vai fazer de tudo para que nós possamos sair, para que nós possamos não reconhecer mais que Jesus irá voltar, porque nós reconhecemos que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas às vezes começam a passar tantas coisas nas nossas vidas, começam a passar as coisas, e o inimigo cada vez ele é mais sujo, ele é mais astuto, que ele começa a querer nos orientar a um caminho, querer colocar dúvida em nossos corações, que uma das coisas que ele mais coloca é dúvida, porque as coisas vão acontecendo e Jesus não está voltando. Parece que, como eu já ouvi lá fora, que já ouvi de muitas pessoas, falando, você fica esperando Jesus, aí vai, você que não se cuida não, você que não trata, não cuida da sua vida não, vai esperando Jesus, que nem eu já ouvi muitas pessoas falam assim, mas eu vou esperar porque ele há de voltar, ele vai vir. E o inimigo ele vai usando pessoas, para fazer, às vezes as coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes nós deixamos de conquistar algo, alguma coisa pessoal que vai passando nas nossas vidas, que a gente não vai conseguindo alcançar. A fé de poder conquistar aquilo, muitas vezes a gente acaba não alcançando aquela fé, mas Jesus ele falou que a gente tiver fé ainda no tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a gente não precisa de muito. Se a gente for analisar, eu nunca vi um grão de mostarda, mas eu acredito que é uma coisa muito pequena, ou seja, a gente não precisa de muito para poder conquistar a fé. E a fé o Jesus já dá para nós, Deus já deu para nós essa fé. O problema é que nós não temos usado essa fé, colocado essa fé e o que leva a nós a colocar essa fé em prática muitas vezes é a gente ser audacioso na presença de Cristo, porque Cristo, se ele tem alguma coisa preparada para nós, ele não vai deixar de nos dar, a gente só tem que conquistar, assim como você quer ser, por exemplo, um advogado, você quer conquistar algo superior à sua vida, você tem que conquistar, você tem que correr atrás. Jesus ele fala assim, esforçar e tem bom ânimo, que eu sou contigo, ou seja, se você esforçar, colocar sua fé em ação, você vai conquistar aquilo. Deus ele tem nos preparado, Deus ele tem nos guardado, Deus ele tem protegido a gente, ele tem nos orientado, ou seja, ele além de ter nos dado a fé, ele ainda tem nos orientado como usá-la. Muitas vezes a gente abre mão, a gente quer ficar cego para aquilo. A gente não quer enxergar que todas as bênçãos estão diante de nós. A gente que não está estendendo a mão para poder alcançar. Aí quando a gente não estende a mão, a gente começa a culpar o quê? A situação, a gente chega até a culpar a Deus, falando Deus não quer nos dar. Mas Deus fala assim, está lá. Assim como o pastor ministrou uma vez, fugindo um pouco da palavra, assim como o pastor ministrou uma vez uma palavra que cravou no meu coração, que praticamente faz parte de mim, eu ouvi essa palavra, aquilo dali, de todas as pregações que o pastor ministrou, uma das palavras que mais assim, ficou fixa dentro de mim foi quando o pastor ministrou sobre o filho pródigo. E por coincidência foi a primeira capítulo que eu ministrei quando eu comecei a ir para a igreja lá no outro ministério, foi do filho pródigo. E quando o pastor ele pegou, ele falou assim, olha, sabe qual que é a diferença do servo para um filho? O servo ele não tem direito à herança, o filho tem. E uma das coisas também que ele me falou que me chamou a atenção foi quando o filho, o que ficou, não o que saiu, o filho que ficou, ele falou, pai, tive com o senhor há tanto tempo e o senhor não me desse nem um carneirinho para se alegrar com o meu irmão. Eu falei, meu filho, tudo que eu tenho é seu, tudo isso estava ao seu lado, você não usou porque você não quis.
Você não usou porque você não quis. Ou seja, as bênçãos do Senhor estão com nós. A palavra do Senhor diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos na nossa vida. Se a gente não conquista, é porque a gente não quer, não porque Deus não quer dar. Porque Deus ele não vai dar nada de graça. Assim como você exorta um filho e fala, filho, você quer ir, mas você tem que tirar boas notas. Você tem que conquistar. Você quer subir no seu cargo na empresa? Mas você tem que se esforçar. Você acha que Deus vai sair dando as coisas de graça? Ele até dá se ele quiser, porque ele é Deus. Ele faz o que quer, o que quiser, na hora que quer e quando quiser. Deus é Deus, Ele não vai deixar de fazer. Ou seja, se nós que somos seres humanos, que erramos, que pecamos, que cometemos falhas, sabemos dar as coisas para as pessoas, não só para os nossos filhos. Se você é um chefe dentro da sua empresa, você não vai dar um cargo para um funcionário se ele não merecer, se ele não correr atrás, se ele não buscar. Porque as coisas de Deus também não é de graça, não. Nada é de graça. Até as coisas de Deus, se a gente não conquistar, se a gente não procurar, a gente não vai receber, assim como a salvação. Embora a salvação ela foi nos dadas. Cristo, ele veio, o que os judeus que não queriam aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, como Messias, Jesus ele fez, ele cumpriu todas as promessas. Ele cumpriu todas as promessas, ele cumpriu a lei. Tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, Jesus fez e fez ainda melhor. Em nenhum momento ele rejeitou o Antigo Testamento, em nenhum momento ele falou que o Antigo Testamento estava errado. Ele estava ali com os judeus e ele falou, olha, aquilo que foi falado por Moisés, que foi feito por Moisés, eu faço desse jeito, ainda melhor ainda. E não negou aquilo que estava aqui. Mas os judeus estavam cegos. Alguns judeus estavam com as escamas. Talvez o inimigo já havia tapado os olhos. Talvez seja para cumprir a palavra do Senhor, porque se não tivesse judeus ali contra a palavra do Senhor, tudo aquilo Jesus não ia sofrer, Jesus não ia passar por aquilo. Mas Deus, assim como o judaísmo foi criado por Deus, o cristianismo também. A diferença que me deu a entender, eu posso estar errado, como eu falei no início, o pastor também vai, que Jesus viu que o pecado do povo era tanto que ele precisava que aquele pecado, assim como Jesus, na palavra está escrito, precisava expiação. O pecado do povo estava tanto naquele tempo que ele precisava, de um jeito ou de outro, eliminar aquilo. E ele deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Foi aí que criou o cristianismo. Ali uma nova vida, um Antigo Testamento. E naquela época do Antigo Testamento, para se achegar a Deus, precisava de um profeta. Necessitava de um profeta. Jesus veio, ele era o próprio profeta, ele era a própria lei. Ele era. E hoje, para se achegar a Cristo, através de Jesus Cristo, quando Jesus rasgou o véu com a sua própria carne, ele nos deu assim caminho direto para com Deus. E se nós não chegamos a Deus, é porque nós não queremos, não porque Deus está se recuando de nós. É porque Deus não dá. Jesus ele abriu o caminho para que nós possamos estar com eles. Jesus ele falou assim, pronto, agora é com vocês. Se quiser pedir alguma coisa, vai, entra no seu quarto, fecha as portas, porque o caminho já está. Deus já está com o ouvido assim, ó, só pedir, filho. Só pedir que eu estarei ali. É só pedir. Jesus ele abriu o caminho para nós. Jesus ele rasgou o véu. Jesus ele sofreu por nós. E esses judeus que não o reconheceram, eles acabaram perdendo, porque a bênção já estava sobre a vida dele. E uma das maiores bênçãos que Deus pôde nos dar através de Jesus Cristo foi a vida eterna. Essa bênção foi a maior. Essa bênção foi dada a todos. Ela não foi tirada. A gente que muitas vezes acaba se afastando dela. Talvez com alguma atitude, com alguma ação que nós temos, acaba se afastando. Uma vez eu vi eu não vou falar que era uma enquete, um debate, eu não sei o que, eu vi numa rádio, e até hoje eu me pergunto também, pelo fato de ainda não entender a palavra do Senhor, mas ainda me pergunto, o locutor falou assim, era uma rádio cristã, né, evangélica lá, e ele estava falando assim, uma vez salvo para sempre ou perde a salvação? Isso me levantou um monte de dúvidas, irmãos. Eu não sei se estava certo, se uma vez salvo. Alguns deram algum exemplo. Poxa, um dos maiores exemplos foi Dimas com Jesus Cristo. Um dos maiores exemplos. Mas é uma coisa que digamos que é meio relativa, porque, como se fala assim, aí uns quiseram citar Moisés, falando que Moisés atingiu a rocha, que não foi salvo. Não, eu não posso falar que Moisés não foi salvo ou foi salvo. Mas que nem o pastor me falou uma vez também que ficou cravado, foi quando ele falou assim, a única pessoa que nós temos certeza na Bíblia, da própria palavra, da própria boca de Jesus Cristo, que foi salvo, a única, foi Dimas. Que ele falou, ainda hoje estarás comigo. Os outros profetas, Paulo, Silas, Mateus, João, que era o melhor. Jesus não falou que ele ia ser salvo. Nós acreditamos que ele foi salvo pela conduta, pela ética, pelo modo de vida que ele tinha. Nós acreditamos que ele foi salvo, porque
Se João, se Mateus, se Pedro não foi salvo, irmão, nós temos que vigiar bastante. Porque aqueles homens andaram do lado de Jesus Cristo. Aqueles homens fizeram a vontade de Deus. Aqueles homens fizeram milagres. Aqueles homens foram usados. Aqueles homens, o Espírito Santo estava ali sobre ele a todos os momentos. Se eles não foram salvos, então nós temos que se atentar mais. Fala, bom, porque se aquele homem que estava com Cristo não foi salvo, então o que acontece? Eles começaram a questionar, ou seja, Dimas foi o único que mesmo não... Se a gente pegar, como a gente não tem, eu praticamente ainda não estou começando a ter o costume de ler a Bíblia, se a gente pegar essa novela, Jesus, que eu acredito que alguns viram, nós vimos a vida de Dimas, irmão. Eu não sei se é exatamente aquilo que eles falaram, porque eu não estudei mais a profundo, porque a Bíblia fala muito pouco aqui de Dimas, só vi Dimas apenas ao lado de Cristo, pelo menos é o que eu vi na Bíblia. Mas se a gente for analisar a vida de Dimas lá, pelo que diz a novela, o cara não era, o cara era um ladrão, o cara era um revolucionário, entendeu? E morreu do lado de Cristo, e foi salvo. Ou seja, um homem que não andava com Cristo, um homem que não fazia milagre, um homem que não orava, um homem que foi reconhecer que Jesus, por um momento que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, que ele não deveria estar ali, foi o suficiente, olha para você ver, para levar ele para o céu. Que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo, enquanto o outro, do lado dele, estava acusando Jesus Cristo, o outro reconheceu, porque assim será também no dia. Aquele que não reconheceu Jesus, aquele que negou Jesus, Jesus também irá negar no grande dia. Deus vai falar, você me negou, também irá negar. Aquele Dimas, ele reconheceu que Jesus era o único suficiente, e das próprias palavras, da própria boca de Jesus Cristo, ele foi salvo. Isso não quer dizer, irmãos, que a pessoa que está lá no mundão, que é no último dia, vai ser salvo. Eu não sei, porque na palavra de Deus está escrito que nós não podemos falar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, porque isso não cabe a nós. Só cabe a Deus. Então nós temos que ficar firme na fé, porque nos últimos dias o inimigo vai lutar com todas as forças para poder tirar cristão, e vai lutar com todas as forças para permanecer aqueles que estão fora lá, continuarem fora. Então na Bíblia aqui, quando ele fala aqui, nós temos que administrar, temos que orientar, ajudar o irmão a procurar trazer aqueles que estão lá fora, porque enquanto é como se tivéssemos em um barco, enquanto a gente puder salvar aqueles lá, que quando o barco puder salvar, a gente vai salvar. Então nós temos que orientar, porque o inimigo ele vai trabalhar, o inimigo não vai cessar, e nos últimos dias ele vai usar todo o exército dele. Satanás ele irá usar todo o exército dele para poder afastar aqueles que estão da igreja, para poder fazer com que aqueles que estão lá fora continuem lá fora, porque cada vez o pecado irá aumentar. O pecado ele irá aumentar, Jesus ele vai voltar, e aqueles que não estiver firme, irmãos, infelizmente irão ficar. E nesses últimos dias parece que as coisas cada vez ficam mais difíceis. É no trabalho, é dentro de casa, é na escola, é na faculdade. Ele vai começando a desfalecer as fé, às vezes, como eu falei logo no início, ele vai começando a trabalhar, o inimigo ele vai começando a trabalhar de uma maneira ali, de outra maneira, que aquilo vai... E quando você fica muito tempo sem ir para a igreja, quando teve esse tempo de quarentena, eu fiquei muito fraco, assim. Eu falei... Com o fato de você não estar ouvindo a palavra de Deus, não estar ouvindo o louvor, aquilo ela vai, como eu posso dizer, vai esfriando você, por isso que não é interessante nós ficarmos muito tempo sem vir para a igreja. Toda oportunidade que tiver, vamos procurar vir. Às vezes tem algum imprevisto, às vezes não dá para vir, mas se não dá, ouve uma palavra, lê um versículo, lê a Bíblia, começa a meditar. Bem-aventurado aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite. Procurar orientar, porque isso daí é como se fosse um combustível, fosse um carregamento para a nossa fé. Assim como o celular precisa ser carregado, o crente também precisa ser carregado. E o que ele tem que ser carregado? Carregado com a palavra, carregado com louvor, entendeu? Com a palavra de fé. Jesus ele tem nos orientado, irmãos, que nesses dias, cada dia será mais difícil. Nesses últimos dias, o inimigo ele vai vir com o exército, ele não vai vir sozinho. E o estrago que ele puder fazer, ele vai fazer. Ele não vai vir de uma maneira tão, assim como eu posso dizer, tão exposta. Ele vai usar quem tiver que usar, irmão. É um filho, é mulher,
Ele vai te usar. Ele vai fazer de tudo para afastar a gente. Só que nós temos que estar com o capacete da fé. Temos que estar com o escudo. Porque isso daqui é a base de tudo. A palavra do Senhor é a base. E se a gente começar a orientar, começar a ler, começar a crer que Jesus já está vindo, cada dia vai ficar melhor. E aqueles irmãos que eu posso dizer assim, que está garantido com a fé, com a salvação, ou seja, se você tiver certeza, a pessoa não está preocupada com os últimos dias. Você vê muitas pessoas que não estão no caminho do Senhor, eu vejo os caras, o dia tá se acabando, Jesus está voltando, que não sei o quê. Eu falei, irmão, eu estou tranquilo. Não sei se vou salvo, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, pelo menos eu estou caminhando para isso. Nós não somos perfeitos, nós falhamos. Talvez se nós fôssemos perfeitos, fôssemos santos, não errássemos, não pecássemos, Jesus já ia recolher para a gente não se corromper. Então, eu já vou recolher para não corromper, porque ali é garantido, já vou recolher. Então temos que ter a certeza da salvação. Por isso que muitos cristãos, os apóstolos daquela época, não tinham medo de morrer. Eles não tinham medo, porque eles sabiam, eles tinham certeza da salvação. E é essa a certeza que nós temos que ter. É essa a fé de poder conquistar e saber que uma das nossas maiores conquistas é a nossa salvação, independente de coisas materiais, independente de vida profissional. Uma das maiores conquistas nossas, que nós já conquistamos, que Deus deu de graça, mesmo não sendo merecedor, mesmo a gente não sendo merecedor, foi a nossa salvação. Porque nós não éramos merecidos da salvação. Porque se Deus desse as costas para nós, talvez hoje nós não teríamos existido. Se Jesus não fosse lá e morresse por nós, não passasse por tudo aquilo que ele passou, ao qual de nós não temos nem noção do que Deus passou. Nós imaginamos o que Jesus passou. Nós imaginamos, mas praticamente nós não temos. Porque se nós tivéssemos noção, porque se você vê alguém morrendo por você, você já fica. Agora, se você vê Cristo, o que Cristo passou, aquele filme A Paixão de Cristo, eu ouvi dizer que Jesus sofreu muito mais do que aquilo. Jesus sofreu muito mais do que aquilo. E foi por nós. E o melhor ainda, Deus deu seu único filho. Era filho de Deus, irmãos. Ele era filho de Deus. Uma coisa que o pastor falou assim, que me levou assim a raciocinar, eu falo muito isso lá no serviço. Eu falei, irmão, você quer ter noção do amor que Deus tem por você? Eu falo para eles, você quer ter noção? Eu falei, você tem filha? Eu falei, eu tenho. Eu falei, você sabe lá o Cadeião de Pinheiro, você daria a sua filha por ele? Por aquele povo, para ser salvo? Eu não. Falei, pois é, Deus deu. É porque você acha que nos tempos de antes não existia estrupador, não existia homicida, não existia ladrão. Você acha que naquele tempo só existia pessoas que ficavam andando com aquela roupa lá e andando para cima e para baixo? Não, ali existia, naquela época existia estrupador, existia ladrão, existia corruptos, existia um monte de coisa. E foi por aquelas pessoas que Cristo deu. Você daria, eu falei, então, esse é o amor que Deus deu. Mas sabe o que acontece? Nós somos tão incrédulos que se a gente só acredita no que é tangível, no que a gente vê, no que a gente toca. Se a gente não tocar, não existe. Não existe. Talvez muitas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus, deixamos de crer, deixamos de ter fé porque nós não encostamos. Se a gente encostar, a gente acredita. Se a gente não encostar, a gente não acredita. Porque se a gente pegasse na mão de Deus, sentisse a mão de Deus, sentisse a mão de Cristo, a gente talvez, a fé ia ser maior ainda. Pô, não é que o homem existe mesmo? Porque muitas vezes, a pessoa, às vezes, no momento de raiva, será que Jesus existe mesmo? Poxa, estou passando por tudo isso daqui, será que Jesus Cristo existe mesmo? Pô, Jesus está ali e falou, eu estou contigo, calma. Se eu, que sou Cristo, sofri, por que você não pode? Por que você? Se os meus profetas, se os meus apóstolos, que levaram a minha palavra, que ganharam almas, sofreram, qual é a diferença de você para ele? Mas calma, seu sofrimento vai ter fim, porque eu sou contigo. É isso que Jesus nos orienta, porque a gente muitas vezes não quer sofrer, a gente quer levar uma vida feliz até a vinda de Cristo. A gente não quer aceitar o sofrimento, a gente não quer aceitar a dor, mas ela virá. A diferença do cristão que passa por sofrimento é que o cristão está com Cristo, que o sofrimento vai ter vindo, que nós iremos passar. E quando a nossa fé está fortalecida, muitas vezes a gente nem sente aquele sofrimento, porque Cristo está conosco para nos consolar, para nos dar força e para continuar e olhar a vida futura, que é a vitória, porque nós somos vitoriosos porque estamos com Cristo, e isso nós somos mais do que vitoriosos. E quando a pessoa ela não tem fé, ela não tem Cristo, ela passa por aquilo, ela só vai blasfemar, só vai murmurar, só vai reclamar.
Porque ela não... Eu acho que não passa pela cabeça dela que Cristo está ali com ela. Que talvez aquilo que estamos passando é para nos trazer mais experiência, porque o que traz muita experiência são as situações para nós, não é o tempo de idade, não é só o tempo de idade, porque é o que eu falo, você vê menino de 15 anos que morre hoje, já viveu muito mais do que cara de 40 anos, já passou por cada situação, mas ou seja, trouxe experiência. Se Jesus ele nos permite passar por aquela situação, é porque uma nova experiência de vida ele está nos dando. E se nós continuarmos com Cristo, Ele vai nos orientar mais, a nossa experiência vai ser fortalecida e a nossa fé vai ser fortalecida, assim como foi na vida de Jó. Porque Jó passou por uma situação difícil, só que a fé, o quanto ele crê em Deus, foi o suficiente para ele passar por aquelas situações e até orientar a esposa dele, a qual só estava, eu acho que, digamos, no tempo de hoje, ela seria uma dama da socialite, que não queria passar por uma falência numa empresa, digamos assim. Vamos dizer assim, se colocar nos tempos de hoje, Jó seria um grande empresário, um dos caras mais ricos do mundo, tinha os filhos mais bonitos do mundo, a esposa era uma dama da socialite, mas só que Jó era um empresário que creia em Deus, que acreditava que tinha Jesus como seu único suficiente Salvador, digamos, nos dias de hoje. E que por um momento Deus permitiu que o inimigo testasse a fé dele. E que aí o que aconteceu? Ele foi à falência, perdeu os filhos, e a esposa dele, acostumada com diamantes, acostumada com relógio, com boutique, perdeu tudo aquilo, não queria aceitar, porque o coração dela talvez estava no mundo, estava nas coisas materiais. Mas Jó falou: não, você aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar. Jó reconheceu, passou por todo aquele sofrimento, reconheceu, e ali a sua fazenda, a sua riqueza multiplicou, porque a fé dele, porque a fortaleza dele não estava no bem material, estava em Deus. E é isso que Deus quer de nós, porque Deus sabe que nós queremos viver bem financeiramente, queremos ter as coisas materiais legais até a vinda de Cristo, mas se Deus não deu ainda, talvez porque ainda não estamos preparados psicologicamente. Porque a gente vê, às vezes a pessoa ganha uma coisinha a mais, já faz da igreja, ganha um carro, ganha uma casa boa, e ali acaba dando valor para aquilo e deixando para aí. Se Deus achou, por isso que Deus não deu aquilo ainda que necessitamos. Mas Deus ele sabe do que a gente necessita, e o que nós mais necessitamos hoje, nos fins do dia, é o fortalecimento da nossa fé. O que nós mais temos que focar nesses últimos dias não é em ter uma casa gigantesca, não é em ter um carro, um emprego, o áudio, é a fé. Porque tudo isso irá ficar, mas nossa fé não, nossa fé irá contigo. Amém? Irmãos, essa é a palavra do Senhor que o Senhor me orientou a trazer aqui, a palavra que veio falar comigo primeiramente, porque quando eu li o livro de Hebreu eu comecei a entender. E eu fiquei muito curioso, eu vou procurar ler mais sobre esse livro de Hebreu, procurar entender mais, porque me chamou muita atenção em saber que Jesus caminhava com aquelas pessoas e aquelas pessoas não deram ouvido a Jesus Cristo. Eu fico imaginando hoje, se Jesus caminhasse aí, como seria? E não está diferente, é o que eu falei. Talvez por nós não ver Cristo pessoalmente, talvez por nós não sentir, não tocar, talvez a gente acaba não dando valor. Mas nós temos a certeza no nosso coração que Jesus Cristo está conosco, que o Espírito Santo está aqui desse lado, abraçado conosco. Essa é a certeza que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Cada dia, no deitar, no levantar. Essa é a certeza que nós temos que ter, até a vinda de Cristo. Então Deus tem preparado essa palavra, falado comigo, espero que tenha falado com a igreja, porque Deus irá de honrar e Jesus irá de voltar. E o nosso maior presente, a nossa maior bênção é a vida eterna, é a salvação. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vou colocar envelope. Nosso irmão Paulo pregando desse jeito me surpreendeu, né? O Espírito Santo é bom. O Espírito Santo de Deus é bom demais. E eu quero dizer algo a respeito do que ele disse no meio da ministração, a respeito, eu quero dar a minha opinião, né? Na enquete da qual você falou. Na enquete de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas antes eu preciso saber da de vocês.
Alguém aqui acredita que perde a salvação? Vocês acreditam que sim? Então vou dar aqui a minha, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como assim, pastor? Porque se você perder salvação, você não perde. Você pode nunca ter sido salvo, mas não ser salvo e perder a salvação. Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz: quem crer em mim será salvo. Qual é a única forma que eu tenho de perder a salvação então? Se que para mim ser salvo, eu só preciso crer nele. Não é isso que ele diz? Ele diz: quem crer em mim será salvo. Então a única forma que eu tenho de perder a salvação é eu deixar de crer nele. Existe a possibilidade de eu deixar de crer em Jesus? Não. Existe a possibilidade de eu nunca ter crido em Jesus. Porque a própria palavra de Deus diz que é impossível aquele que de fato creu voltar atrás. Então, uma vez salvo, na minha opinião, sempre salvo. Mas salvo verdadeiramente, irmãos, crendo de fato em Jesus, deixando as práticas antigas e fazendo aquilo que o Senhor, né? Agora, não é por conta das obras. É isso que precisa ficar, porque muitos creem em Deus, mas continuam, creem em Jesus, mas continuam, de uma certa forma, até a palavra de Deus diz isso, todos nós pecamos. Enquanto nós estivermos na terra, haverá ainda essa questão do pecado. Mas lembrem-se daquilo que o apóstolo Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, vocês lembram disso? Primeiro, o apóstolo Paulo ele é muito enfático, dizendo que ninguém é salvo pela fé, para que não se... que ninguém é salvo pelas obras, para que não se glorie. A salvação vem pela fé. Então, o apóstolo Paulo lá em Coríntios capítulo 3, ele diz o quê? Que a obra de cada um passará pelo fogo. A obra que se queimar, esse sofrerá detrimento, porém, ainda assim será salvo, ainda como que quem passa pelo fogo. Amém, irmãos? Então não é no nosso dia a dia, né? Porque pecado todos nós vamos cometer o tempo todo. Eu como pastor eu peco, irmãos. E João diz, olha, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Nós só vamos deixar de pecar, de fato, totalmente, no dia que nós saímos desse corpo. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero faço, o que eu não quero não faço, né? Este corpo é assim, é dessa maneira, né? E ele diz: olha, é a obra de cada um, vai passar pelo fogo. Então, irmãos, salvação, ela é a graça, é vinda pela graça. Jesus nos deu a salvação. Vamos manter firme isso, né? Precisamos o que? É exercitar a nossa salvação. É isso. Como é que nós exercitamos a nossa salvação? Tudo foi dito, mantendo a nossa fé, né? Buscando a Deus, largando as práticas antigas. Exatamente quando nosso irmão pregou aqui nesta manhã. Sabe, que coisa linda. Deus é tremendo. Sabe, eu tenho estado muito feliz realmente, né, com o que Deus está fazendo aqui nesse ministério. Irmãos, e mais uma coisa que o nosso irmão Paulo disse, e eu vou só reforçar aqui. De fato, é o tempo de nós nos apegarmos realmente em Jesus. Realmente em Jesus. Eu estava... Só um breve comentário e já vou entregar. Eu estava assistindo uma live na sexta-feira. Era de quinta para sexta, onde até teve uma notícia meio bombástica aí.
e estava ouvindo nessa live um ex-funcionário do Facebook fazendo alguns comentários, e uma fala que me chamou muita atenção na fala desse rapaz que trabalhava no Facebook, é que há uma organização para o estabelecimento de um governo global pós-pandemia. E nós já entendemos o que é esse governo global. Eu e você sabemos do que se trata isso. Você que é crente, você sabe do que se trata esse governo global, né? E é justamente isso. Um americano de uma empresa de rede social, falando que há um complô para se estabelecer um governo global pós-pandemia. Então, irmãos, isso é estabelecimento do cumprimento da palavra de Deus. Jesus está voltando. O cenário está sendo armado, né? Eu sempre brinco com os irmãos que montar o palco é difícil, né? Fazer o show é que é fácil, né? O palco está sendo montado. O cenário está sendo montado. Em breve Jesus virá e dará realmente um show. E eu estou esperando por esse show. Sabe, de Cristo levando a tua igreja. Oh, glória. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o irmão Paulo, em nome de Jesus. Amém? Oremos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos nesta manhã. Exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Tu és santo, poderoso, Senhor. Agradecemos a ti, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu sangue derramado sobre cada um de nós. A tua palavra nos fala, quando o Senhor derramou aquele sangue, o Senhor estava fazendo conosco uma aliança de vida eterna. A tua palavra diz que se nós crêssemos no Senhor, ainda que nós estivéssemos mortos, nós viveríamos. E é nesta promessa que nós nos apegamos, Senhor, crendo em ti, tendo a certeza de que o dia que sairmos deste lugar, nós estaremos contigo na glória, porque esta é a tua promessa, Senhor, a tua promessa que ainda vai além disso, a tua promessa que diz que nós reinaremos contigo nesta terra, mas não do jeito que está, uma terra renovada, para glória, pela glória do teu nome, Senhor. É nisso que nós nos apegamos, Senhor, nesta herança de que nós estaremos contigo regendo as nações. Tu és santo e poderoso, Senhor, e nós permanecemos firmes nesta promessa, te glorificando e te exaltando, colocando o Senhor como centro das nossas vidas, como centro deste ministério, como centro da nossa pregação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem para nos salvar. O leão da tribo de Judá está rugindo e breve virá. Em nome de Jesus nós cremos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos. E todos digam amém.